Olá, o que é mais importante? A prática física, saradão ou alimentação para manter esse corpinho ou esse corpão? Vamos falar sobre isso. Muito prazer em te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte. A primeira coisa que eu quero falar, melhor do que saúde, melhor do que alimentação, melhor do que atividade física, é você manter uma positividade, um sorriso, alegria, independente das dificuldades que surgem no dia a dia. Só dar uma ajeitada aqui na minha câmera, porque tem o YouTube aqui, e está ali um pouquinho fora de foco aqui. Bom, enfim, melhorou. Mas vamos falar sobre isso hoje, não muito mais do que a experiência que eu vivenciei, porque eu vivi uma vida de atleta de competição, eu fui corredor, eu saio na rua, também a pessoa já olha assim, corredor, né? Ainda mais quando eu coloco a bermuda, enfim, a atividade para fazer, eu vou pedalar, fazer bicicleta. E isso vai ser importante também ao longo dessa trajetória de saúde e bem-estar, como falando aqui, é, algumas coisas que eu aprendi, né? Entre aspas, sofrendo, né? Tanto de atividade física, que ela pode não pode ser menos benéfica para você, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho um corpo, tenho, enfim, a energia, o desempenho para correr e eu tinha um resultado ótimo para isso, né? Eu invariavelmente buscava fazer atividades que eu tinha dificuldade, né? Atividade com dificuldade para crescer, fortalecer naquilo. Então, eu não sabia nadar, eu tinha dificuldade. Quando eu fui para a universidade, eu busquei fazer natação, né? E aí, depois, tempo eu descobri, né? Muitos anos depois, ele falava, né? Natação, eu nem ia avançar muito, porque meu corpo é magro, esguio. Então, na água, eu vou ter tendência de afundar, né? E a alimentação tem tudo isso. Então, o que nós vamos começar aqui sobre alimentação? Falar o que tem renomados médicos, tá? Eu já, antes dessa live, eu fiz outras apresentações. Eu tenho um grupo no WhatsApp de saúde integral. Eu fiz apresentações para ele, baseando em dados científicos, estatística, mostrando as 10 maiores enfermidades que cometeu o mundo, de 2000 até 2019, tá? Isso com dados da Organização Mundial de Saúde. Dados da Organização Mundial de Saúde, mostrando as 10 enfermidades que mais acometeram. E quando chegou aí a pandemia, a gente pode, por essa estatística, mostrar que não teve assim, ninguém foi pego de surpresa, tá? A gente apenas não se preparou. Então, nós somos seres que estamos no mundo, plano físico, a gente está de passagem aqui, e a gente tem que se preparar, tem que se defender, né? E é isso que vai fazer a gente chegar lá. Então, resumindo aqui a história, quem foi acometido pelo vírus, né, da pandemia do Covid, 80% teve sintomas leves e moderados, né, até mais intensos, enfim, mas sem precisar ir para o hospital, né, sem internar. 20% internou, e aí dos 20, né, 5% ia para o CTI. Bom, como é que era essa correlação, né? Dos 5% iam para o CTI, 50% faleciam. Então, índice muito alto, né? CTI, falecimento. E essas pessoas que eram internadas, praticamente todas, estavam com vitamina D baixa. A vitamina da felicidade, do sorriso, estavam baixa, a vitamina D das pessoas. Vitamina D é outra alimentação, por isso eu comecei né, nesse projeto. Eu ia falar de alimentação no início, mas aí eu comecei pelas telas, pelo computador, pela luz solar, explicando as questões, porque nós estamos nos alimentando disso também. Que me afetou, e aí me chamou a atenção para falar sobre isso. Então, vamos direto ao assunto, nós vamos falar sobre alimentação, nós vamos falar aqui sobre a importância que isso tem. Eu, repetindo, né, tive que ter um cuidado muito intenso com a alimentação, porque por praticar atividade física, e também depois eu passei a ter 3 cirurgias do sistema digestivo, e aí já muda tudo da atividade física, que o atleta não vai passar por isso, né? Eu tive uma cirurgia de apendicite supurada que eu sobrevivi, então isso aí me deu sequelas para a vida inteira, né? Depois eu tive uma peritonite, as pessoas chamam peritonite, na verdade é o descolamento de alça, nome técnico, né? Descolamento de alça intestinal, que vulgarmente se chama no popular aí, nó nas tripas, né? Então, realmente, o intestino fez isso aqui, e eu, como apendicite, eu tive o mesmo risco da apendicite, né? Porque a apendicite, a bolsa da apêndice, que aquilo lá é coliforme fecal que está ali dentro, tá?
E aquele coliforme, quando supurou, estoura, aquilo é coliforme, não, é assim, é muita bactéria em todos os seus órgãos. Então, a tendência é que você vai a óbito por asepsia, né? Asepsia, que é você está totalmente infeccionado por todos os seus órgãos. E eu tive a apendicite, internei numa segunda-feira, eu me esqueci hoje, 4 de outubro de 2000, né? Esqueci hoje. E eu só fui operar, praticamente foi na sexta. Eu operei na segunda, só fui operar na sexta. Meu índice de infecção estava altíssimo e eu sobrevivi, graças a esse poder mental, graças a Deus, graças a essa passagem toda. E aí, a peritonite leva a outra condição de saúde também, né? Porque na apendicite, a gente vou comentar depois, não sei se vai dar tempo hoje, a questão da carne, pessoal vegano, coisas que eu aprendi, enfim, né? E isso é bom, isso é bom, isso é ruim, né? Eu depois tive intolerância à lactose, foi uma outra coisa que a gente passa a ter restrição a todos os alimentos lácteos. E por fim não, quer dizer, no meio ainda, quase no fim, eu fui assim, diagnosticado, na verdade não tinha diagnóstico nenhum, nem tem, mas o médico me desafiou e eu provei na prática que o trigo é um alimento que faz mal para a minha saúde. Eu comecei a ver esse lado que pouca gente vê isso, né? Os alimentos que são bons, assim como você pode ser intolerante à lactose, tem vários alimentos que não são bons para a gente, tá? É isso que vai ser o foco aqui, que a gente vê praticamente quase ninguém falando isso aí. Ah, vamos fazer aqui sem trigo, sem lactose, tá, mas você pode comer farinha de arroz? Você pode comer o tomate? Você pode comer chocolate? Tem que pensar nisso, né? E não sou eu que vou dizer, uma médica, você vai ter que, né, a gente vai lavar um método para você descobrir qual é o melhor alimento para você. E, por fim, com essa questão, eu tirei a vesícula, foi a terceira cirurgia do sistema digestivo. Quando eu tiro a vesícula, e muita gente tira a vesícula e desconhece os efeitos disso, né? Aí eu tive que perder aí as gordurinhas, né? Aí saiu chocolate, saiu todos os óleos, né? Chocolate, sal da minha vida, gordura, né? Salmão, eu adorava salmão, adorava sardinha, peixe, eu adorava sardinha na panela de pressão, esses ômega 3, fabuloso. Sardinha é muito melhor que salmão, e eu tive que parar de comer. Então, vamos abordar isso, porque isso é a minha condição, e com essa minha condição eu fui atendido por uma médica que eu trato até hoje, que é homeopata, trabalha com medicina chinesa e medicina frequencial quântica, e isso é muito interessante, porque eu estudei quântica, física quântica lá em 2001, meu mestrado, estudei essas frequências, e aí juntas coisas, tá? Que nós recebemos de casa, tá? Que eu falei de ondas, de frequências, da luz, ou seja, tudo na nossa vida é frequência. Então, vamos lá aqui, tratar desse assunto. Começar aqui. Muito prazer. Adriana, muito prazer aí. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Qualquer coisa, é só levantar a mãozinha. Se quiser participar, pode pedir, entra aqui, que eu fico muito satisfeito, feliz. E depois também, se quiser fazer pergunta, pode entrar, tá bom? Então, olha só. Primeiro ponto que eu quis comentar da alimentação. Né? Eu assisto, quer dizer, assisti, né? O programa parece que acabou, não estou vendo mais, né? É um programa chamado Correspondente Médico, que passava toda manhã, entre 7h30, 7h35, 7h40 pela manhã, na CNN Brasil, e o doutor Fernando Gomes, né? Mas aí, quem quiser pode visitar lá a página dele, enfim. Doutor Fernando Gomes, ele é um neurocirurgião, ele é o correspondente médico aqui do Brasil, lá na CNN nos Estados Unidos também tem um correspondente médico. Então, ele faz várias reportagens e o programa tendo acabado, você não assistiu, a gente vai passar várias coisas aqui, que é ao longo desses anos, desde que começou lá em 2020, eu acompanho, enfim, fiz todo um roteiro de listar tudo que foi falado. Então, assim, se a gente for falar de óleos, lá ele falou alguma coisa, eu vou ter um outro lugar que eu juntei tudo isso em artigo científico, e a gente vai falar aqui, não é do que eu estou falando, é da ciência e de coisas que muitas vezes a gente desconhece, e que, na verdade, eu vou até comentar assim, muitas vezes não, eu acredito que na maioria das vezes nós não sabemos, porque é o seguinte, tá? Eu escrevi uma vez um poema assim, né? É, quanto mais eu uso, né, o alopático, né, o medicamento, mais efeito adverso eu tenho ao longo do tempo. E aí, isso eu vou mostrar, assim, os efeitos que eu tive, né? E aí eu comecei, desde 2013, eu fui para essa homeopatia, né?
medicina chinesa, medicina oriental, eu comecei a fazer meditação, fazer Tai Chi Chuan, medicina chinesa, e isso tudo fez uma mudança na minha vida, e eu parei de tomar medicamento e a minha vida mudou. Com cada medicamento que eu ia tomando para uma questão de saúde, ele estourou outras coisas, inclusive a minha perda de visão. A primeira vez foi por estresse, tudo bem, mas depois que ela retornava e também era por estresse, eu acabei sendo prescrito a prescrição do médico para usar medicamentos, primeiro para alergia, que é a corticoide, que ele ativou, o glaucoma ativou a minha perda de visão, e o médico oftalmologista acabou botando um outro colírio que, para proteger o olho, e piorou mais ainda, aí me deu sequelas irreversíveis. Então, a gente está vendo isso porque, assim, ó, é um misto, tá? Que eu vou comentar para vocês. Eu creio que eu sou um brigão, mas a gente tem que ter uma causa, tem que definir uma causa, tá? Eu sou um brigão contra a população que tem desconhecimento. E é o que mais tem no mundo. É gente na internet, tem propaganda, pose bonita, ganha dinheiro, milhões. E assim, eu trabalho assim, eu vim para o mundo digital desde 2018, 2018 a 2019, 2019, na verdade, 2018 eu comecei, mas com essa questão da visão, eu era professor acadêmico, universitário, fazia pesquisa e tal, lia muito. Então, eu vi que isso ia prejudicar meu olho, eu tinha que tratar do meu olho. Eu fui largando, e aí eu vim para o digital e foi ótimo. Hoje o pessoal da Guatemala mandou umas mensagens para mim, eu falei assim, é isso mesmo, os desafios estão para fortalecer. E aí, os terapeutas que trabalham comigo lá, né? E aí, eu percebi, por não ter evoluído com o pessoal que faz sucesso, porque o pessoal é fichinha. Isso aí, em outras lives eu vou mostrar. Fichinha, entra 1000 lá para um dar sucesso, né? Então, eu tenho coisas que eu provo. Eu tenho um e-mail lá, o cara falando que vai fazer, depois faz o contrário. Enfim, resumindo, como é que funciona o mundo, né? O mundo funciona assim. A indústria alimentícia, não precisa nem dizer, né? Qual é na sua cabeça vai vir, qual é aquela empresa que é a maior do mundo em alimentos, que vende mais alimentos do mundo? Eu acho ela fantástica, porque ela tem uma qualidade, tudo bonitinho. É o único lugar que, se você está na cidade, quer ir no banheiro público, lá tem, limpinho, o atendimento é fantástico, eles têm umas coisas assim fora do comum. Mas a alimentação não é saudável? Nenhum. Nem o suco de laranja, que você vai entender porque que o suco de laranja, qualquer suco, é veneno para o seu corpo. Né? Então, a indústria alimentícia, ela vai nos prover de alimentos que fazem mal para a saúde. Você vai ser agora um cliente da indústria farmacêutica, que é dos medicamentos, e, enfim, e fica esse ciclo vicioso. Tá? E o ser humano, do ciclo vicioso, ele tem um olhar no curto prazo, ele pensa só no gostoso. E é isso que levou as pessoas, durante o Covid, a passar dificuldades intensas, porque a gente vive de prazeres imediatos a curto prazo. Então, vamos lá. Olha só, começar lá só um breve histórico, né? Eu tenho uma infância numa periferia muito pobre, de alta vulnerabilidade social. Quem quiser bater na internet, bate. É um bairro que é o símbolo, né, de Companhia Brasileira de Explosivos. Lá tinha uma Companhia Brasileira de Explosivos mesmo, que ela fornecia artefatos para o Exército, né? Então, o símbolo é Cobrex, COBREX, né? Que é Companhia Brasileira de Explosivos. E lá, alto índice de vulnerabilidade social é o quê? Você não tem, a educação é baixa, nível de saúde é baixo, não tinha nem posto de saúde lá, não tinha quando eu morava, vala, esgoto a céu aberto, e condições de violência muito altas, enfim. É a realidade de milhares da maioria das cidades do Brasil hoje, tá bom? Bom, então minha mãe faxineira, ela tinha que trabalhar, saía às 5 horas da manhã, só voltava à noite. Eu estudava muito, desde criança, eu comecei a estudar com 3 anos e meio. Mamãe vai deixar comida e tal, mas meu pai em casa inválido, o pai, difícil, raro cuidar da criança, e a gente tinha comida básica lá, arroz, feijão, carne, né? Tinha até o legume, mas a mãe é que cuida mesmo. Então, eu cheguei a ser diagnosticado na escola, no primeiro grau, que eu estudei na escola, minha mãe sempre procurou escolas boas, eu cheguei a ser diagnosticado com anemia, né? Anemia, intensa atividade física, vai baixar ferro, vai baixar a proteína B6, B12, estuda muito, não tem alimentação adequada, né, criança, e eu estudava cinismo, né, eu não estava nem, né, para isso. Enfim,
Então, saí da condição, vamos dizer assim, de desnutrição, mas vou pontuar que uma coisa muito importante. Mãe, cuidador, eu, a minha mãe me tirou do leite com pimenta. A gente vai rir, mas é isso mesmo, porque eu mamei até os 3 anos de idade. Eu estou brincando, isso faz uma diferença incrível na nossa saúde, tá? O leite materno que hoje, muitas vezes as mães tiram a lactação, né? Antes dos 6 meses. Isso tem um reflexo absurdo na vida. Depois, por vários estudos que eu pude observar com a questão de saúde, eu falei, gente, olha que incrível, né? Não precisava ser até os 3 anos, né? E a minha mãe disse que eu já era esperta, já nasci, né? Tá. Porque assim, ela, 3 anos já estava lá, ela falou, pô, botou babosa, que babosa é um negócio que, né? Aí ela disse que eu ia lá, mamava, cuspia, depois eu falava, Aí eu mamava. Aí ela falou, é? Ela, minha mãe era boazinha, me treinou já desde, né, treinamento militar, né? Ela foi lá e botou pimenta, vai lá agora, e, nunca mais, né? Então, até os 3 anos, ainda que eu tivesse uma alimentação deficiente para a minha necessidade que eu fazia, né? Eu tive alimentação, uma amamentação que é a coisa mais rica e que, creio que não vai dar para falar hoje, tem muita coisa, mas leite, como me perguntou o médico que fez o meu diagnóstico, e ele falou assim, qual é o animal, né? O animal, enfim, sem ser o ser humano, que é animal racional, né? Qual é o animal adulto que ingere leite? Aí eu respondi, mas teve uma pessoa esperta que falou assim, o bezerro. Aí eu falei, ô Cabeção, a gente chama Cabeção, né? Cabeção, poxa Deus, o cara cabeça inteligente, tava, mas é um Cabeção. Falei, Cabeção, se bezerro fosse adulto, não tinha vaca e boi. Você vê como é que as pessoas não pensam. Bezerro, porque ele vê um bezerro já grandinho, o bezerro não é adulto. O bezerro, foi o que o médico falou. Qual é o animal adulto que ingere leite? Só o ser humano que é inteligente. Então, a gente vai explicar isso, né? Por que que, né, o leite ele tem condições adversas para o ser humano e isso também, essas condições, ele afeta todo mundo, tá? Afeta. Mas ele vai afetar muito mais por exemplo, negros, né? Negros, amarelos, ele vai afetar muito mais, tá? E tem toda uma história por trás disso, desde a origem lá da alimentação, tá? Então, ali eu descobri já uma questão que eu não pensava. Outra questão importante, ao longo desse processo, eu estou pulando já, estou saindo lá da infância para agora, do leite, né? Mas não estou pulando porque o leite eu estou falando a base da alimentação, que é a amamentação. Mas em relação a isso, outro ponto importante que eu posso comentar em relação ao leite e à alimentação materna, que é rico, ele já está trazendo para o leite, é o seguinte. Aí que eu descobri uma coisa que depois um outro profissional, que não é médico, mas é da área de terapias naturais, me comentou de uma publicação, enfim, que bateu com o que o médico falou. Ele falou assim, o leite, qual é a questão do leite, né? O leite tem a lactose. E o que é a lactose, né? A proteína lá do leite de lactose, né? A lactose, ela é constituída de galactose e glicose. Tá? Então, como é que é o exame que você faz para detectar intolerância à lactose? Eu fui fazer esse exame. Tá? Eu vou para o laboratório em jejum, chego lá em jejum, ela vai medir minha glicemia. Glicose é o nível de açúcar. Então, ela vai ver meu nível de açúcar lá em jejum. Tá? Aí vai me dar a lactose pura. Tá? Eu vou tomar a lactose. Depois de meia hora, vê o nível de glicose. Desculpa. Depois de mais meia hora, quer dizer, 1 hora, vê de novo o nível de glicose e 1 hora e meia vê o nível de glicose. Bom, se você tomou o leite e você absorveu o leite, então aquele nível de glicose tem que aumentar. Né? Glicose, açúcar é uma coisa fácil de medir, então tem que aumentar. O meu não variava quase nada, ou seja, a minha intolerância era muito alta. Né? Vão ter pessoas que vai aumentar, e aí tem níveis de intolerância. Então, tem níveis de intolerância para a sua etnia. Normalmente o médico explicou à época, né, que os povos do norte, né, o pessoal, né, europeu, né, russo, escandinavo, né, o povo do norte, né, pele branca, normalmente,
eles perdem menos a lactase. O que é a lactase? É a enzima que tem no intestino que quebra a lactose, que são dois açúcares, quebra, separa os dois. Por quê? Porque o organismo só absorve um açúcar de cada vez. Eu não sabia disso, né? Então, eu falei até para ele assim, eu ri. Falei, pô, então beleza, já que eu tomo leite e eu não absorvo, passa direto, pô, beleza, mas está gostosinho e tal, eu preparo as coisas, fica cremoso, não sei o quê. Ele falou assim, então, o leite não te faz mal realmente. O leite nem a lactose. Quem tem intolerância, o leite não te faz mal. Só que você está deixando de absorver, ou seja, no intestino tem várias bactérias, as boas e as ruins, né? Que o Pedro, que eu lembro, ele falou que são as saprófitas. E aí ele falou, tem as bactérias ruins. Então, as bactérias boas não absorvem. Então, você está dando um alimento rico para as bactérias ruins. Elas é que estão proliferando e causando essa desordem. Eu perdi 13 quilos. Eu tinha 64 quilos na época, antes de intolerância, né? E eu cheguei a 51 quilos. E foi mais uma vez que acharam que eu não ia passar. Eu ia passar para outro plano, né? Eu cheguei a ficar muito inchado aqui, o olho, tudo. Eu fiquei magro, magro. E assim, e eu não descobri, eu dormia 3 horas por noite, ficava inchado, não comia, enfim. Foi um momento. Eu estava no meio do doutorado, que meu doutorado eu comecei em 2004 para 2005, enfim, isso foi para 2007 ali, né? Assim, foi pesado, foi 1 ano e meio. Tá? Eu tive que prolongar o doutorado, que era para ser 4 anos, acabou, eu fiz quase 6 anos, porque eu tive uma cirurgia de intestino que me deixou também no meio, né? Em 2006 lá muito mal, que eu tirei 28 centímetros, só estou comentando isso porque foi depois dessa cirurgia que eu tirei 28 centímetros do intestino, 1 ano depois eu comecei a ter intolerância. Então eu liguei e falei com o médico, olha, muito provavelmente, quando eu tirei 28 centímetros do intestino, eu já tenho essa tendência a ter intolerância, a minha pele, que eu via o estudo e tal. E quando você tira 28 centímetros do intestino, provavelmente tirei mais lactase ainda, né? Essa enzima está no intestino, né? Então, aí, eu desenvolvi mais ainda essa intolerância. Bom, então, essa é a introdução que eu queria comentar para falar o quê? Existem alimentos, e essa teoria chama-se... você tem... deixa eu ver aqui, a Dana eu vou pegar aqui rapidinho, tá? Só um momentinho, eu pegar... o nome técnico do negócio. O nome que se chama mesmo técnico, tá? Porque eu estou falando como paciente do que eu passei, né? É... Daqui a pouco eu vou lembrar, vou pegar para vocês, tá? Mas tem, ou seja, a teoria que diz o seguinte, né? Você tem um gene, né? O seu gene lá, que ele é próprio para alguns alimentos, né? E outros têm outros genes, grupo de pessoas, né? E aí desenvolveram essa teoria chamada teoria da dieta do sangue, tá? Que cada tipo sanguíneo tem um grupo de alimentos. Essa teoria não é comprovada porque eles fizeram vários, vamos dizer assim, né? Os experimentos que foram feitos não foram em número suficiente, ou seja, a gente tem estatística aí, a minha área de engenharia, né? Você tem que ter uma quantidade, a gente chama de população, um nível, né, de pessoas, de indivíduos, no total, para você comprovar que aquilo tem uma veracidade. Então, esse número não foi atingido bem longe, então, eu uso essa teoria, mas ela cientificamente ela não é provada, tá? E no meu caso, à frente, quando eu falo por isso, que é outra história, aí eu vou mostrar o que aconteceu, que para o meu caso, eu sou sangue O, meu pai também é sangue O, e o alimento que faz mais mal para mim, aí ele não fazia. E depois uma médica que não é homeopata, não é natural, ela é hard mesmo homeopática, ela me explicou, eu falei, agora tem lógica. Então, pelo que ela me explicou, do trigo, que é o pior alimento para mim, né? Ela mostrou a coisa realmente. Quer dizer, eu sou coach também, e aí o nosso comportamento, ele determina o nosso resultado na vida em tudo, né? No trabalho, nas relações pessoais, em tudo, né? E o nosso comportamento também,
o alimento tem tudo a ver. E aí eu fechei isso, porque se a teoria do sangue realmente batesse comigo com meu pai é mais O que eu, porque ele é O negativo. O negativo é mais O que eu sou O positivo. Então, também o trigo ia afetar ele, já que me afetava, que era afetava o som. Então, voltando para a origem, só para explicar, né? É, 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 que existe, né? Essa coisa de ter o alimento que é próprio para você, né? E tem o alimento que é impróprio para você, tá bom? Então, assim, aí eu fui, né? Enfim, fiz meu segundo grau na escola técnica, né? E aí já estava estagiando, enfim, já tinha uma alimentação melhor, né? Lá, tudo bem, Ludwig? Tudo bem? Daqui a pouco vou te convidar para entrar aí, viu? Aí, é, a alimentação, eu fui melhorando, e aí eu já comecei a ganhar com estágio, enfim, já o estágio, né, naquela época, estágio técnico em eletrotécnica, né? Então, já melhorei a alimentação. Mas aí eu vou para a universidade, e na universidade eu vou morar no alojamento da universidade. Então, no alojamento da universidade, além de eu já estava trabalhando antes, né? Então, olha só como a gente vai melhorando a alimentação. Então, na universidade, eu já estava trabalhando, já tinha um salário razoável. Para a minha idade, 17 anos, já ganhava 3 salários mínimos como estagiário numa multinacional da Suécia, né? À época. E aí eu passei para a universidade, acabei também trabalhando para a universidade, fui técnico da universidade, acabei sendo contratado para essa experiência na empresa, que ela tem uma tecnologia muito diversificada. Quando cheguei na universidade, eu fui fazer engenharia na universidade, e os laboratórios, enfim, as máquinas, as pessoas lá não sabiam mexer naqueles equipamentos que tinham corrente contínua. Eu já vim da fábrica com esse correio, fiquei lá um ano recebi uma bolsa de pobre, que até tem até hoje, né? A universidade paga uma bolsa, que pouca gente às vezes sabe disso, né? R$ 500, R$ 600, sei lá, hoje, sei lá, 400, né? Para aquela pessoa que tem carente, né? Ele tem que dar 20 horas de trabalho lá na universidade e ganhar uma bolsa. Então, eu fiz essa área que eu trabalhei e ganhava, e morava no alojamento. Então, eu já tinha café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde lá e meu salário para poder me sustentar uma vida melhor. Daí eu fui para a Força Aérea e lá eu comecei a competir na guarnição, né? Então aí já fica muito melhor. No quartel, a comida, né? O café da manhã muito mais regado que o alojamento, né? O café da manhã muito mais regado, almoço, enfim. E aí, e também o salário, né? Aí multiplica, porque eu saí de técnico para nível superior, o salário triplicou, tá? Com isso tudo, resumindo, com essa história de prática de física que eu tive que ter, eu tive que cuidar da alimentação. Então, eu não podia ficar tomando cervejinha, friturinha, essas coisas que o pessoal fica aí, porque eu era um atleta lá dentro da Força Aérea de ponta, eu era atleta de competição, né, para chegar, guarnição, é uma guarnição, né? Nem todos os estados têm, mas Recife, Rio, assim, Brasília tem guarnições, que é o quê? Tem várias unidades, né? Então, você tem um centro de proteção e controle de tráfego aéreo, você tem uma base aérea, você tem um parque material, você tem um hospital, você tem um comando aéreo, você tem uma unidade de serviço regional de aviação civil. Lá em Recife eram 7 unidades, competindo entre elas, né? E eu estou competindo para chegar em primeiro lugar, porque é a competição entre unidades. E eu cheguei em primeiro lugar, graças a Deus, ganhei em primeiro lugar na corrida rústica, que termina a competição, e por isso minha unidade ganhou a competição. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde, da alimentação, do sono, enfim, tudo mais, tá? Bom, passou, eu tive apendicite, então vamos começar pela alimentação, né? Mais basicamente, vamos falar sobre alimentação agora. Eu contei essa história para ver do leite, né? A importância do leite materno, que esse leite que eu mamei 3 anos, ele acabou sendo, vamos dizer assim, um complemento da minha falta de alimentação que eu tive por carência alimentar, por falta de alimentos suficientes, como pessoa carente, enfim, que não tinha mãe em casa, tal. Mas ele acabou me dando, inclusive, os artigos científicos comprovam que essa alimentação ela tem impacto profundo na questão do QI, né? Como é que eu consegui fazer várias coisas? A pessoa fala assim que... E aí vem a história, né? Há 3 anos com a alimentação eu mamando, né? Só fui tirado na pimenta, então isso aí também tem uma explicação por trás, tá? O que eu quero falar com isso, resumindo a história? Porque muitas vezes, eu tenho um amigo meu que fala assim, você é um cara iluminado, você não sei o quê. Eu falei, cara, todos nós somos iluminados. A única coisa que eu posso dizer de iluminação é o seguinte, é que a gente tem 2 maneiras de ganhar na loteria, né? Quando nasce, aí é loteria mesmo, você não escolhe.
E eu ganhei não é nem a Mega Sena, né? Nem o prêmio dos Estados Unidos não compensa. A mãe que eu ganhei não tem comparação. O que ela me ensinou, me treinou a ser positivo, enfim, estudar, tal, né? Me ensinou a não ficar vendo, né? Não queria saber de Dia das Mães, Dia de Natal, não, é todo dia, não quero saber. Dia das Mães é todo dia. E tem que cuidar da minha mãe todo dia. Então, assim, e me ensinou esse lado da alimentação, tudo mais, tá bom? Então, um conselho mesmo, né? Não é nem conselho, né? É difícil, porque eu vejo as pessoas, os pais, incentivam as crianças a fazer lá. Minha mãe não tinha festinha, refrigerante, café e bolo, não tinha isso. Não tinha isso. Então, é um treinamento que marca a minha vida até hoje, tá? E aí é o seguinte, tá? É, exatamente, às vezes a mãe, né, não tem. A mãe a mãe tira a vida dela, né? Às vezes você não tem comida e a mãe ainda tem um leite lá para tirar. E não tem comida em casa. E a mãe está lá, sai o leite lá, sendo esse alimento, né? Então, assim, é, isso faz um impacto muito grande na nossa evolução depois que não reverte, tá? Então, primeira cirurgia, apendicite supurada, que foi em 2000, e aí começa eu me cuidava com a alimentação, comia carne, frango, peixe, variado, né? Sempre lá, mesmo no quartel variado, era carne, frango, peixe, comia, né? Comia regado, então. E aí eu tive a cirurgia do apendicite, que aí, como supurou e infeccionou todos os órgãos, a médica que me deu a seguinte recomendação, né? É... Oi, Celina, tudo ótimo. Muito prazer. Ela me deu a seguinte recomendação: não podia comer carne durante 3 meses, carne vermelha. Eu não me lembro ao certo se também não podia comer carne nenhuma, como frango, tá? Mas eu tenho certeza que carne vermelha eu não podia comer, tá? Eu creio que frango não, mas carne vermelha com certeza. Então, eu tinha que ficar 90 dias sem comer carne por causa da cirurgia de apendicite supurada, e eu fiquei 90 dias. Bom, o que aconteceu depois desses 90 dias que eu voltei a comer carne, né? Como chama de carne, enfim, pobre. Eu diria que pobre é o seguinte: a alegria de pobre é ter um bife, né? Então, a gente comia o quê? Final de semana, macarrão com frango, né? Que minha mãe tinha que matar o frango, não podia esse negócio de frango lá no mercado, ela tinha que pegar a galinha viva e matar, né? E, mas bife todo dia, né? Pobre poder comer um bifinho todo dia é sinal de riqueza, né? E a gente comia bife todo dia. Eu fui acostumado a comer bife todo dia, carne, né? E a gente não é acostumado a comer peixe, que é um mal do brasileiro, tá? Ponto. Estou abrindo um ponto para isso. Os japoneses, que têm uma longevidade muito alta, além de ter um outro estilo de vida lá, que vivem no Japão, né? Isso que eu falei, Tai Chi Chuan, outras práticas, enfim, tem uma outra coisa, tá? Eles também comem muito peixe, né? E ao invés que a gente é muito voltado no trigo, na farinha, lá é muito arroz, né? Tem umas questões aí que são importantes em relação a isso que eu também descobri com a médica. Então, assim, é, quando eles compararam japonês que vivia no Japão e quando veio para o Brasil começou a adotar os hábitos, churrasquinho, não sei o quê, e aí mostravam, né, a questão da qualidade de vida, de viver menos, com menos qualidade de vida, e aí é, vai nas lives que eu fiz anteriores, tá? Que ela mostra o seguinte: e isso aí eu aprendi lá com um médico homeopata que descobriu, assim, né, na raça comigo, que eu não devia comer trigo. Muito raramente eu como trigo, eu tenho que comer para não desenvolver, eu não tenho intolerância ao trigo, tá? O trigo ele só me deixa agitadão, eu fico sem dormir, né? Ele falou uma coisa que eu ria, minha namorada falou assim, ele falou assim: o trigo é teu Viagra, o Viagra natural baratinho que deixa com a potência, né? Eu ria pra caramba, assim, muito engraçado, né? E realmente triava o trigo, eu ficava muito mais calmo, né? E o que acontece? Quando eu voltei a comer carne, depois dos 3 meses, eu fiquei... Imagina, a gente já viu aquele negócio de cobra que hiberna, né? Aqueles animais que... Né? Aquela cobra que come não sei quem, um animal, e depois ela fica lá hibernando. Pronto, eu me senti assim. Eu me senti muito mal depois que eu fui comer carne vermelha. E aí eu falei assim, caramba, eu sempre fui muito preocupado o seguinte: por esse ensinamento que eu tive da minha mãe, eu sempre fui, é isso, Fábio, exatamente.
eu fui ligado no seguinte, tá? Em saúde, bem-estar. Eu fui ligado no que faz bem para mim, no que faz bem para a saúde. Porque eu sou de engenharia física, né? Os nossos olhos estão olhando para fora. A gente quer olhar coisa bonita, gostosa, não sei o quê, a luz, mas as coisas melhores estão dentro do nosso interior, que é escuro, que é negro. E a planta, a semente, para vir. Eu tenho uma amendoeira aqui no sexto andar do meu prédio, no sexto andar, na minha janela. Agora ninguém vê a raiz dela, a semente. Está lá e se bobear é mais para sustentar isso. E ela tem um tronco, então ela tem que ter uma raiz. E a semente está lá, a gente não enxerga. A gente só enxerga os frutos e as folhas. Então, o que eu quero dizer? Eu estou focado no que está dentro, na essência, para isso não faz bem. Fiquei empazinado, fiquei assim, como se estivesse mal. E aí eu comecei a dar uma cortada na carne vermelha, mas não cortei totalmente, né? Eu acho que as coisas têm que ter um equilíbrio. Eu comia assim, uma vez por semana, a cada 15 dias. Isso foi, né? É, sendo, né? Há anos isso aí, tá? Depois. E como eu morei, quando eu passei para a Força Aérea, eu fui morar em Recife, transferi para lá, e aí eu vim para o Rio de avião. Uma primeira vez eu vim de carro, foram 10 dias passeando. Então, você vem pelo litoral, o que você vai comer? Peixe. Difícil você comer. Você para no restaurante de peixe. E aí, cada peixe delicioso, coisa assim fantástica, peixe na brasa. Não. Pronto. Aí eu comecei a me apaixonar por peixe. Então, vamos trazer uma outra reflexão, né? Tudo é treinamento, tudo é condicionamento, tudo é ensinamento. Porque vamos pensar aqui na comparação. É, os países escandinavos, ali, ó, a própria ali, a Suécia, né? Os países ali escandinavos, né? Então já tem um nome, né? Dieta escandinava. A dieta escandinava é muita fruta, é coisa, peixes, assim, não é gordura. E eu fui para a Alemanha, na Alemanha é gordura, eles gostam de carne de porco, é frio. Então a gordura, ela ajuda nisso aí, tá? E você, um clima frio, né? Só que a gordura não é boa por vezes. Quer dizer, a gordura em excesso, né? A gente tem que pensar nisso também. Que tem um filme, quem quiser assistir, tem que ter estômago para assistir, tá? Em mente, porque é um filme difícil. Ele conta a história dureza, tá? Chama-se O Óleo de Lorenzo, né? O Óleo de Lorenzo, com Z, né? Que ele vai contar a história que a gente acha que a gordura faz mal. Você vai ver que a própria gordura que fazia mal para ele, a mãe descobriu que aquela gordura, ele tinha que tomar gordura. Ele tinha que tomar. Mas qual gordura? Azeite de oliva. Tá? Então, com este médico que me tirou o trigo, ele falou uma coisa, eu via lá na reportagem, falava assim, do estudo que eu apresentei da OMS, das 20 maiores doenças do mundo, as doenças de coração estavam lá entre as primeiras lá. Então, as doenças respiratórias também estavam lá em terceiro. Tanto que, quando veio o Covid, doença respiratória estava em terceiro lá, terceiro e quarto. Né? Há uma diferença aí das doenças, que é o seguinte, no mundo, as doenças mentais, Alzheimer, enfim, essas doenças mentais, depressão, ansiedade, no mundo, está em sétimo das 10. Só que nas Américas, que somos nós, seguimos esse padrão aí, nos Estados Unidos, está em terceiro. Então, tem alguma coisa a ver, né? Com esse nosso padrão de querer consumir igual os americanos, enfim, opa-opa, Disney, tem alguma coisa a ver, né? De ter, de comprar, de ter uma coisa, tem uma coisa a ver. Mas não fugindo muito disso. Vamos lá. Então, passei a comer peixe, passei a adorar peixe. E passei a inserir mais peixe na minha alimentação. E peixe, a gente tem muito no nosso Brasil, no nosso litoral. Está aí, ó, está lá no mar, está, né? Nos rios, né? É só cuidar. E aí já descobri que eu gostava muito de sardinha. Só que mamãe que fazia sardinha em casa, fazia sardinha o quê? Frita. Aí acabou com a sardinha. Porque a sardinha tem ômega 3. Você fritou, você encheu de óleo aquilo lá, você está jogando um óleo horrível, tá? Para a saúde da pessoa. Então, eu aprendi a fazer sardinha de panela de pressão. E quem come aquela sardinha em lata, por exemplo, aquela sardinha em lata, né? Aquele é péssimo, né? Mas, se você fizer a sardinha na panela de pressão, gente, aquilo fica uma delícia.
fica parecida com aquela sardinha, nota assim, parecida, eu digo, formato, né? Ela não desmancha, vai cozinhar uma hora, você está comendo um ômega 3 saudável, porque eu vou cozinhar no azeite, vinagre, enfim, e, ou sardinha na brasa, enfim, você está comendo a melhor alimentação para a sua saúde. Então, a dieta escandinava é baseada nisso, em peixes ricos, aí sim tem a parte do ômega 3, da gordura, eles comem lá o salmão, tem os peixes que eles comem lá, o bacalhau, enfim, mas eles comem muita fruta, muita coisa leve. E assim, tem uma coisa errada, né? Os caras estão no frio, a comida deles é, se você pegar a dieta escandinava, que um dia a gente vai apresentar as dietas todas que tem, né? Tem dieta Food Maps que eu levei para minha médica e falei assim, cara, o que, que é? Alimentos que fermentam. Eu não sabia disso. Né? Eu tenho aqui o treinamento e tal, a gente vai falar disso aí. Alimentos Food Maps são alimentos que fermentam, batata doce, maçã, cenoura, enfim, tem vários, né? Que fermentam e às vezes você passa mal e você não descobre por quê. Porque aquele alimento ele fermenta para, né? Algumas pessoas ele tem tudo isso, beterraba, né? Então, enfim. Mas a gente tem uma dieta horrível para o nosso país, que é um país tropical, tá? Então, passou-se os anos, eu fiquei aí muito tempo comendo carne uma vez, 15 dias, porque eu priorizo a saúde, o bem-estar, meu bem-estar, né? E tá bem de vida, tá dormindo bem, até eu ter a cirurgia que deu nó nas tripas, né? Que é o descolamento de alça, que foi em 2006, eu tive ela, tá? E aí tirei 28 centímetros do intestino e aí continuei minha dieta, né? E aí no ano seguinte, um ano e meio, na verdade um ano e meio praticamente, tá? O que que você nunca tinha visto isso? O nó nas tripas, descolamento de alça, chama-se descolamento de alça. E eu fiquei um ano e meio até ser detectado um ano e meio não, eu passei muito mal durante uma semana. Eu já vinha passando mal, na verdade nem um ano e meio nada. Eu vinha passando mal, eu operei a apendicite em 2000, outubro de 2000, em emergência. A partir de 2003, olha, eu vou, né, encaminhar para o final assim, mas a partir de 2003, comecei a tratar com um gastroenterologista e fantástico ele, porque eu tratava com uma gastroenterologista, isso é importante, hein, se eu vou falar agora, hein? Eu tratava com uma gastroenterologista que era fantástica, passava um medicamento bom para o meu estômago, eu tinha muita eu era freguês de endoscopia, assim, colonoscopia. Por quê? Eu tinha uma vida ativa muito intensa. Numa unidade militar que eu era o chefe, lá de 144 pessoas, a unidade tinha 1.300. E eram 60 oficiais. Caramba, assim, eu tomava conta de tudo. E eu ainda era o responsável por fazer festas, de todas as festas, eventos, quadrilha da fumaça, festa do aviador, não sei o quê. Eu ainda tinha que atender 8 unidades no Nordeste, só na área de engenharia elétrica, porque eu era o único engenheiro eletricista do Nordeste. Então era muito intenso. Eu já vivia ali, eu sempre fui assim, cara, né? Eu não sabia que era o treino que me deixava nessa potência. Vou entrar aí na fermentação, Vivi. Mas, é, quando eu tive apendicite, em 2003, comecei a ser tratado com uma coisa chamada síndrome do intestino irritável. Isso é considerado uma doença psicossomática, pessoa muito estressada, não sei o quê, vem estresse, enfim, também tem aborrecimento, e que isso afeta. Né? Isso aí gera uma coisa que tem um livro chamado Segundo Cérebro. Por quê? Porque o intestino é o único órgão do corpo humano que é igual ao cérebro, né? Ele tem a ciência mesmo vai nessa linha, que o intestino, e ele tem um formato do cérebro, inclusive, o intestino. Tá? Então, que o intestino ele tem realmente uma interação muito grande com o cérebro. Isso está dizendo o quê? Que o que você se alimenta, ele faz um impacto direto na sua mente, no seu pensamento, e isso determina o seu comportamento, tudo na sua vida. Vou fazer uma comparação, tá? Que aí talvez na fermentação, o Ludwig está perguntando. É o seguinte, nós, assim como eu falei na live de ontem com a Liz Kimura tarde sobre poder mental, é o seguinte, nós não, tudo que existe no mundo de sistemas do computador, o carro, tudo que foi inventado, o ser humano inteligente, físico, químico lá, o pesquisador, ele se baseou na natureza. Então vamos pensar no nosso corpo. Nosso corpo é o seguinte, um carro, ele precisa o quê? Ele tem lá o motor, ele tem o comando eletrônico, ele tem lá o quê?
lá o motor onde tem a combustão, né? E você é uma Ferrari. Muita gente desconhece isso. Muita gente é uma Ferrari e bota combustível de fusquinha. Então, nós somos uma Ferrari, e que nós temos que botar combustível, a gente tem que fazer manutenção, lubrificar, lavar, enfim, cuidar, né, desse carro. Bom, já aconteceu isso. Imagina você botar um combustível adulterado no seu carro. Tu pode ter uma Ferrari, vai funcionar mal, né? Uma Ferrari tem que ter um bom combustível para ela funcionar. Você não vai botar um combustível de fusquinha na Ferrari, que é o que a maioria faz. Bota combustível de fusquinha, tá? Então, assim, quando eu como alimento, que é o combustível, e é um combustível, o carro vai absorver aquele combustível, o que acontece? Aquele alimento eu vou comer, vai passar pelo sistema digestivo, vai haver o processo químico no carro. Aquele combustível, lá dentro tem um nome chamado combustão, que são altas temperaturas. Né? Para queimar aquele combustível, ele explodir e ele gerar energia, que é como uma usina térmica, né? Você tem um combustível em alta temperatura, aquela alta temperatura gera energia elétrica. Lá no carro, eu preciso gerar potência para o carro. No nosso corpo, não é alta temperatura, senão ia queimar a gente, né? O processo é lento em baixa temperatura, mas é o mesmo processo. O alimento ele é. Eu vou até mostrar aqui, tá? Não sou eu que estou falando, não. Vou mostrar aqui, tá? A gente vai buscar aqui, ó, e coisas, né? Publicação antiga, não é o que eu estou falando, né? Especialista, né? Está aqui, ó, esse livro aqui, ó, O Corpo Humano, tá? E ele compara exatamente isso, eu digo, né? As coisas antigamente são, né? Que falam da natureza, é interessante, né? Dr. Franz, né? Fritz Kahn, né? Então, uma comparação, isso é uma das coisas que eu peguei, né? Tem mais outras. A gente é isso aí. O combustível é o que move todo o nosso. Tá? Por isso que o doutor Fernando Gomes, que eu comentei, do correspondente médico, e a doutora Kátia Haranaka, ela é de São Paulo. Kátia Haranaka, ela é original de japonesa, né? Ela fala, né? Só está escrito no canal dela, Kátia com K, e Haranaka, com K também, né? O Ra é com H, né? Haranaka, com H. Ela é dermatologista, que ela fala que muita gente pensa que ela é de alimentação, ela não é de alimentação. Ela fala de pele, dermatologista. Ela fala que todas as doenças que nós temos vêm da alimentação. E a dermatologista, ela faz plástica, não sei o quê. Tá? Aí ela chega lá, ela fala que várias pessoas querem melhorar a pele, fazer isso, fazer. Não vou fazer nenhum processo em você. A gente vai mexer na alimentação. É fantástico, ela faz umas lives fantásticas. Então, assim, nessa situação, eu comecei a entender essa questão dos alimentos que influenciam o seu comportamento e tem alimento para cada pessoa. Eu sou uma pessoa já acelerada, que o neurologista, quando fez meu mapeamento cerebral, eu fui fazer exame do sono, dormindo no laboratório. Depois eu faço exame do sono à tarde, que é para comparar os dois e ver. E foi analisado dei sorte, por um PhD, o cara é PhD em psicologia ou psiquiatria, não sei. Ele era do laboratório lá, ele era do UFRJ, dei sorte, ele era professor, pesquisador, e ele era lá dono da clínica, enfim, né? E ele fez análise do meu mapeamento cerebral e dos exames lá, e ele falou uma coisa que eu fiquei impressionado até hoje. Para a gente fechar aqui, só vou fechar com a fermentação, com a pergunta aí. Ele falou assim, olha, o seu cérebro é uma bomba. Você pensa 1000 coisas. O seu cérebro, ele não para, inquieta, ele pensa 20. O que eu pego aqui, o cérebro, ele trabalha com 2, 3 no máximo. Tem um negócio cerebral assim. E é por isso que você tem dificuldade de dormir, de não sei o quê, de aquietar, disso, daquilo, papapá. Ele falou, olha, eu não posso dar um medicamento para você, como já tinham feito antes e me deixaram mal. Aí ele explicou uma coisa que me deixaram mal. Muita gente faz isso e acaba deixando o pessoal mal. Ele falou, olha, você recebe
um chip, uma placa-mãe, como tem um computador. Então, tem a placa-mãe do Apple, que é para uma coisa, mais gráfica. Tem a placa-mãe lá dos Android, que não é mais para gráfico, é o processamento. Mas ambos eu consigo botar o Windows, consigo botar o Excel, consigo botar outros programas não rodam bem, que são feitos para o Windows ou para os Android, não são feitos para o Apple. Não dá ruim, não funciona bem, dá conflito. Ou então, você vem com isso gravado na natureza, eu não posso mexer. Eu não posso tirar, porque lá o teu cérebro vai mandar informação, vai fazer, vai. E o cérebro é perfeito, ele manda informação e você tem energia para executar. Você vira noite, dia, você não vai ficar incansável, você tem energia. Eu posso mexer na tua energia, diminuir, né? Mas aí o cérebro vai continuar mandando informação. Aí você entra em depressão. Você entra em depressão porque você vai estar recebendo um monte de informação e não consegue ter força para realizar. E eu descobri por que o médico fez isso comigo uma vez, que ele disse que meu intestino é muito sensível, e é mesmo. O intestino, o corpo, eu tenho essa sensibilidade absurda. Ele me deu medicamento que deixou muito mal, porque o meu cérebro eu nem percebia. Ele continuava mandando a informação. Então, isso é o início que a gente vai falar sobre alimentação, tá? É, sobre, é, sobre a questão da importância da alimentação e a fermentação que acontece. E com essas questões, depois que eu tirei a vesícula, né? O Luiz Pique botou aí, que eu tirei a vesícula é o reservatório do fígado. Ou seja, fígado, principalmente está ali para processar, ele vai limpar, é um filtro, né? É um filtro de barra, eu uso filtro de barra na minha casa. O rins também é outro filtro, né? O rins e o fígado. O fígado está mais associado à limpeza, principalmente das gorduras, né? E, só para ter um ponto que a gente já falou sobre isso especificamente, por que aumentou tanto as doenças cardíacas? Lá antes do pós-guerra, não existia óleo de soja, girassol, não sei o que, essas coisas que são chamadas é, esses óleos de vegetais, né? Que eles passam por um processo que a gente estudei na minha área, imagina, minha área, que é de transesterificação, que é um processo parecido lá, é o mesmo processo, na verdade, de fazer o biodiesel. Esse processo de transesterificação é que é o problema. Então, as pessoas consumiam óleos, o quê? Consumiam óleo, azeite, óleo de oliva e gordura de porco. Então, mostrou-se que não é só isso. Tem vários alimentos que a gente foi consumindo depois do pós-guerra que foram fomentados, principalmente depois dos anos 2000, está gerando muita obesidade, açúcar, enfim. Tem os ultraprocessados, que a gente vai falar isso com calma, tá? Mas, então, vamos nos ater aqui à questão, né, da vesícula que vai dar a fermentação. Quando eu vou comer... Então, eu descobri que eu tinha a vesícula, e era lama, não era pedra, que é diferente, porque a gente sabe disso, que é o seguinte: pedra, tá ótimo que ela tá lá. A lama pode mexer. E eu estava correndo um risco de 75% de óbito, eu não sabia disso. Porque a minha lama era pequenininha. Então, o que acontece? Se ela corresse para o canal, igual a crise que tem uma crise eu tenho um cálculo renal também, né? Cálculo do rim, né? O cálculo, se aquela pedrinha correr entupir, você sente uma dor infernal, então ela te salva. A lama que está na vesícula, a vesícula tem um canal, né, que se comunica com o pâncreas, né? Que foi o que o Steve Jobs faleceu por causa do pâncreas, né? Então, se essa lama correr e ela entupir o canal do pâncreas, as chances de falecimento de óbito são 75%. Só 25% de pessoas se salvam. Além da dor terrível que você sente, as chances de óbito é muito alta. Então, eu fui operar de emergência, tirei a vesícula. Quando eu vou comer uma gordura a mais, o que é a caixa d'água? O fígado está lá. Aí eu comi um salmão, passava muito mal, porque é muito gorduroso, né? Eu comi um chocolate, muito mal. Então, isso aí, né, vai me gerar problema. E aí eu fermentava. Começa a fermentar. Todo alimento fermenta. Todo processo, o que é fermentar? Todo processo, como eu estudei da parte de química do planejamento energético, tem que dar o processo industrial lá da combustão de térmicas, de máquinas térmicas, né? Todo o processo de queima, qualquer que seja num carro, ele gera como resíduo lá, sai CO2, né? Sai O2.
né? Também desprende oxigênio ali. Então, você sai coisas que fermentam, porque você tem gases saindo. Você tem oxigênio, né, o dióxido você tem lá oxigênio, você tem o gás carbônico, você tem dióxido de carbono, você tem vários processos. Isso, como o meu sistema não tinha, né, a vesícula para apoiar o fígado, ele não tem capacidade de purificar adequadamente, o que acontece, vou fermentar muito mais, porque tudo funciona interligado. Tudo funciona interligado. Obrigado, Vicky. Eu estou aqui, não sou médico, eu sou paciente médico. Olha só, eu não sabia disso, mas é verdade. O fígado funciona interligado com o rins, com o baço e com o pâncreas. Se ele funcionar mal, e aí é que está a dificuldade, às vezes, de você identificar onde é que está o problema. Porque, assim, você está sentindo uma coisa, aí não é a vesícula, não é o pâncreas, não é o baço, é o fígado. Ele está atuando e ferrando o baço e você nem vê. Foram anos que eu descobri isso. Eu comecei com essa médica chamada Maria Conceição, com H, aqui no Rio, Nova Iguaçu, ela é homeopata, médica chinesa. Médica chinesa, não, ela é médica de medicina chinesa, né? E frequencial quântica. E eu tinha 3 médicos para me cuidar. Eu tinha que cuidar com uma nutricionista, da nutrição, sem trigo, lactose, sem, enfim. E depois, aí, eu tinha que cuidar com uma endocrinologista, que mexe com as questões endócrinas, e eu tinha minha médica gastro, 3. Quando eu fui para ela, que ela foi na causa, que foi começar a mexer no alimento, ela resolveu para dos 3. Eu só tinha uma médica. É muito mais longe, que eu moro no Rio, os outros tudo pertinho, mas ela resolveu de uma vez só e sem eu ficar tomando medicamento. Então, é isso que eu queria falar. A fermentação é isso. Agora, esse ano, recentemente, eu descobri, a gente vai colocar isso aqui, tá? Depois, com mais calma, essa história toda. Eu parei aqui na questão da vesícula, dessa cirurgia, e a fermentação é o seguinte, né? Feijão, a gente entende que fermenta, né? Feijão, brócolis, né? Causa muito mais fermentação, né? Você bota feijão na água, você vai ver que vai sair deixa lá de molho, você vai ver aquelas bolhas lá, aquelas coisas lá, fermenta, muita fermentação, né? E eu vou contar depois na live como é que eu resolvi esse problema da fermentação, que o próprio carboidrato está me fazendo mal pela fermentação, e eu usei a fermentação do carboidrato para me salvar ele, que me salva a minha vida hoje. Olha, eu vou abrir aqui para perguntas agora. Quem quer entrar aqui, é só levantar a mãozinha para fazer pergunta, para participar. Eu adoro. Ou pode fazer pergunta, como o Vic botou aí, tá? E aí a gente vai. Você pode perguntar ao vivo, né? E você pode perguntar aí também, que eu estou aqui para responder, porque assim, eu tem uma coisa que eu fico até hoje impressionado. Eu não podia tomar nenhuma. Olha o que eu falo, né? Atentem para isso. Porque muita gente não quis tomar vacina. E não, a pessoa não é que ela não quer tomar vacina. Ela está vendo a pessoa do lado dela que tomou vacina, a gente ficou cega. Teve gente que. Uma terapeuta do meu grupo no Guatemala, ela tomou a segunda dose da vacina, ela ficou muito mal. Mas ela ficou muito mal. E ela acabou tendo Covid. A vacina é ruim? Claro que não. A questão é, qual vacina? São 4. A gente tinha a Johnson, a gente tinha a AstraZeneca, a gente tinha a Moderna e a Coronavac, que são tecnologias diferentes. Olha só, você que tem que cuidar da sua saúde. Como eu tenho todo o meu estudo médico, minhas cirurgias e meus laudos, né? Foi eu que lá no hospital vi que estava infeccionado, falei, o cara vai me matar. E aqui, Ludwig quer entrar aqui, Ludwig, para falar? Para colocar alguma coisa? E aí é que eu, lá, foi o seguinte, tá? Quando chegou as vacinas, eu fui chegar a minha vez para tomar vacina, né? Pela idade, cheguei lá, não tinha mais Coronavac. E eu já sabia que eu tenho restrições às outras. Por quê? Eu tenho 2 cirurgias de varizes, eu tenho 2 cirurgias de hemorroida, eu tenho problema de circulação. Então, eu olhei e falei, essa aqui dá trombose. Então, olha o que eu quero falar. O índice de fatalidade dela, ou de problema dela, para a população é baixo. Mas para mim é muito alto. Porque eu já tenho a predisposição. Eu tenho que avaliar isso. Se eu deixar o cara lá, o médico não vai olhar, ele vai me dar vacina e pronto.
A minha mãe teve 2 filhos que morreram assim, foi para o hospital, chegou lá, deram injeção nele, um morreu na mão dela, no braço dela. Foi uma injeção. Aí a outra dava isso. Aí eu peguei minhas 12 cirurgias, fui na prefeitura, aqui do Rio, fui para a ouvidoria, falei, ó, pá, eu tenho essa, só tem vacina que eu não posso tomar. Mas tem a Coronavac. Então, só. Então, eu quero que vocês se responsabilizem. Se acontecer qualquer coisa comigo, a gente vai problemas, a prefeitura é responsável por tudo, inclusive minha sobrevivência, do que, meu pagamento da minha, sei lá, aposentadoria. Aí, o senhor não quer tomar vacina? Eu não quero tomar vacina? Claro que não. Eu quero tomar. Aí me mandaram para Fiocruz. Fiocruz é top no mundo. A médica ficou conversando comigo 2 horas. 2 horas ela me segurou lá, ela queria aprender, porque médico aprende com as coisas. Porque, assim, é tanta coisa que eu tive, diferente, perdivisão, não sei o quê, operação do joelho, que ela ficou lá. Então, isso é muito diversificado, e são muitas coisas que foram erros que eu fui tendo ao longo da vida. Bom, gente, terminei aqui, muito agradecido pela sua participação. Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar. Agradeço a participação. Na próxima semana, na quinta-feira, a gente vai continuar. E aí eu vou seguir. Eu estava focado em produzir a estatística, enfim, os dados das doenças, essa questão dos olhos, mas eu estou ainda com a dificuldade de ficar olhando muita tela, tá? Está me afetando aí no o olho, tá? Então, a gente vai nesse bate-papo, eu vou tentar preparar um material, assim, com vocês, tá? Com você aí, para melhorar a tua saúde, e falar várias coisas que eu tive ao longo da vida, que se eu soubesse, é, eu não teria passado por isso, né? Eu estou começando com alimento, a gente vai passar para os medicamentos, vai falar sobre tudo isso, condicionamento físico, que depois eu descobri que a corrida me deu sequelas também na vida, né? E a natação, que eu falei lá no início, que eu tentei nadar, eu descobri que é o melhor exercício para mim, para outras coisas, tá bom? Beijo para quem gosta de beijo, abraço para quem gosta de abraço, muito agradecido pela sua participação e espero até a próxima quinta com perguntas e você entrando aqui na live para eu ficar muito mais feliz, tá bom? Abraço.